Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver a Política Nacional da Saúde do Homem, tá? Essa política, ela é de 2009, tá? Através de uma portaria, e de lá para cá tiveram algumas complementações, tá bom? Não teve grandes complementações, mas sempre tem alguma coisa. Vamos lá. A portaria que institui o sistema, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é a portaria 1944, de 27 de agosto de 2009. Tá? Depois tiveram, se não me engano, duas leis complementares. Nós nem vamos entrar nessas leis complementares, porque o que cai na prova, o que pode cair qual é a portaria que institui a Política Nacional da Saúde do Homem, tá? E alguns trechos aqui, que são as diretrizes e a faixa etária que compete a esse programa. Então, as demais coisas não caem, nunca se caiu. E isso quando cai alguma pergunta desse programa, porque nas 80 provas que eu olhei de concursos de 2019 para cá, eu não achei nenhuma pergunta, para dizer a verdade. Tá? De 80 provas, não existia nenhuma pergunta de saúde do homem. Mas, como está no edital, tá? A gente vai assistir, vai aprender, e também porque faz parte da atenção primária. Ele pode fazer uma pegadinha no sentido de tentar confundir esse programa aqui, principalmente lá quando a gente fala da saúde da mulher, com relação à pré-natal, quando a gente for ver, pode cair uma pegadinha utilizando o texto daqui, porque uma das diretrizes é paternidade, e o novo programa, que é o pré-natal do pai. Então, pode cair alguma coisa aqui desse texto lá, tá? É mais fácil acontecer isso. Ou, se cair, vai cair o número da portaria, o ano, essas coisas, as diretrizes e a faixa etária. São as três perguntas que geralmente envolvem a saúde do homem. Mas nós vamos aprender o contexto todo, tá? Então, a portaria 1944, 27 de agosto de 2009. Aí, eu vou pular aqui o primeiro artigo, porque ele só vai dizer que em função de promover melhorias na condição de saúde da população masculina, tá? Não muito mais. Depois vocês leem o texto para estar familiarizado, mas o objetivo principal é esse, incentivar a população masculina a frequentar mais as unidades de saúde e promover saúde para essa população. Para quê? Para que os agravos de saúde possam minimizar. O intuito aqui, não desde 2009, mas dos últimos anos de pandemia para cá, já houve complementação. O que se pensa em saúde do homem é tentar mudar a cultura
do pensamento masculino de que ele nunca tem tempo para poder fazer consultas médicas, tá? Mas se a gente pegar justamente para pegando um comparativo, a mulher ela trabalha, fora o trabalho ela cuida da família, ela chega em casa, ela faz todo o trabalho de casa e ainda ela faz o seu exame preventivo, ela está sempre na unidade de saúde quando necessita. Então, era um questionamento que vinha até esse momento aqui dessa política, é que os homens sempre tinham a desculpa de que não, eu trabalho muito, eu não posso ir na unidade de saúde, porque eu tenho que prover a casa. Mas, da pandemia para cá, esse pensamento vem sendo discutido bastante, e já se chegou ao entendimento de que se a mulher trabalha, que a mulher tem 2 ou 3 jornadas, se a mulher trabalha fora, chega em casa, trabalha em casa, e ela sempre arruma um tempo para fazer os seus exames preventivos, pelo menos uma vez por ano, o homem também pode fazer isso. É uma questão mesmo de influenciar ele, mostrar para ele que existe atestado médico, que existe uma série de documentos que assegura ele, da mesma forma que assegura a mulher ir lá e fazer o seu exame preventivo. É tentar fazer com que eles entendam que a cultura antiga não vai resolver, não vai ajudar ele, porque a nossa população está adoecendo cada vez mais, né? Então, o papel do agente comunitário nesse ponto é mostrar que existem possibilidades. Fora isso, também, com a mudança do financiamento em 2019, também houve uma mudança no modelo de atenção. O que é o modelo de atenção? Nós tínhamos unidades básicas de saúde e as ESFs, que são estratégias de saúde da família. E aí mudou o conceito de unidade básica para EAP, Equipe de Atenção Primária. O formato dessas equipes também mudaram. E também nós tivemos uma mudança com um programa novo que é Saúde na Hora, que é fazendo a ampliação desses horários de atendimento para os horários noturnos, justamente para essa população que trabalha e que não consegue o atendimento durante o dia, então ele vai ter o atendimento à noite. As equipes de EAP, elas são formadas por médico, enfermeiro e um atendente, ou seja, um recepcionista, uma pessoa que vai receber, acolher aquela pessoa e fazer os encaminhamentos para esses 2 profissionais. As estratégias de saúde da família, aí nós temos uma equipe maior, que é onde tem a agente comunitário de saúde, a equipe de recepção, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal, mais o dentista, mais médico e enfermeiro. Fora isso, que está atrelado às ESF, são a equipe de NASP, tá? Que são uma atenção especializada de acolhimento. Que nós já vimos isso nas aulas anteriores, que está lá na sala de aula, tá? Então, aí é importante dar uma revisada. Eu estou passando, assim, uma geral, por quê? Porque a Política Nacional do Homem, ela está incluída nos atendimentos e a gente tem essas mudanças todas para poder a gente ter a forma de levar uma comunicação diferenciada para esse homem, de que ele tem várias possibilidades de ter o atendimento dele.
E aí, aqui no artigo 2, ele fala que a Política Nacional de Atenção Integral ao Homem, que trata do artigo 1, que nós já falamos brevemente, será regida por princípios. São 4 princípios, tá? Que esses princípios já estão também lá na PNAB, que eles já estão na Lei 8.080. Então, ele está aqui também inserido, mas voltado, um texto voltado para a população masculina. Então, ele fala assim, inciso 1, universalidade e equidade, ele está juntando os dois, tá? Nas ações de serviço à saúde, voltados para a população masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. Ou seja, a política diz que tem que ter todas essas coisas voltadas para a saúde do homem, para a população masculina. Então, as unidades de saúde, elas devem atender de uma forma universal, ou seja, o paciente, o homem, vai ir na unidade de saúde, ele vai ter o atendimento do início ao fim, né? Que é para ser assim. E a equidade é que ele vai ter o atendimento diferenciado à necessidade dele. Lembra lá que nós falamos, quase todas as aulas a gente tem falado nos 3 princípios principais do SUS, né? Que é universalidade, equidade e fugiu de novo o nome. Mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui também. Então, realmente fugiu. Não sei o que está acontecendo na minha mente esses dias. Mas o objetivo desse inciso aqui é dar utilizar esses 2 princípios do SUS aqui, visando essa população especificamente. Vai estar em todos os programas, tá? Então, o que vocês precisam é ler e saber os textos de cada programa, qual é a diferença entre um e outro. Porque ele sempre vai falar sobre os 3 princípios do SUS, os principais: universalidade, equidade, gente, o outro eu não consigo lembrar. E vai estar sempre textos específicos para aquela população, tá? Para aquele programa específico. Aí você tem que saber o texto, por quê? Porque vai cair pegadinha tipo assim. Ele vai pegar o texto que é aqui da população masculina e vai jogar lá no texto da população feminina. Ele vai pegar o texto da população feminina ou do adolescente e vai jogar aqui. E aí pode confundir, por quê? Porque ele está sempre falando a mesma coisa no início da frase, que é universalidade, equidade, gente, resolutividade, né? Resolutividade, o outro. Então, eles vão sempre estar aparecendo, principalmente em questões que são, assim, assertivas, tá? Vamos lá. Aquelas de verdadeiro ou falso, ou que ele vai te dar várias opções e vai perguntar quais as que estão corretas na sequência, né, que nós já vimos lá nas correções. No inciso 2, ele fala sobre a humanização e a qualificação da atenção à saúde do homem com vistas na garantia da promoção, proteção dos direitos do homem. Aqui está vendo que tem outro texto que fala bastante lá com relação às diretrizes do SUS, promoção e proteção dos direitos, só que aqui ele especifica que é do homem. E ela fala aqui claramente sobre humanização e qualificação da atenção. Humanização no ponto de dizer assim que eu tenho que acolher bem esse homem. Para quê?
para que ele possa vir mais vezes. Então, eu tenho que qualificar a equipe para que essa equipe qualificada possa receber esse homem de uma maneira adequada e fazer com que ele venha mais vezes para cuidar da sua saúde. No inciso 3, ele vai falar da corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando na articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade. O que é corresponsabilidade? A gente fala sempre aqui de pontos da rede, né? Então, vamos dizer, a população masculina, ela tem algumas doenças que são prevalentes. Nós vamos ver mais à frente, mas eu vou usar como exemplo aqui. Esse homem, vamos dizer que ele é alcoólatra. Então, a atenção básica recebe ele e a gente tem que fazer o encaminhamento dele para uma outra parte da rede, ou seja, um outro departamento, uma outra instituição que vai dar o andamento naquele tratamento e também eu vou continuar fazendo o atendimento dele na atenção primária, tá? Então, são 2 atendimentos paralelos. Isso é corresponsabilidade. Então, eu tenho várias outras instituições que vão dar apoio à atenção primária. No inciso 4, orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre promoção, prevenção, proteção e tratamento e a recuperação dos agravos e enfermidades do homem, tá? Então, esse texto aqui, ele está bem parecido com o texto lá da 8080, só que ele já está mais orientado para a população masculina, mas a parte final dele praticamente é o mesmo texto que está lá na 8080, que está na PENAB, tá? Então, aí vocês precisam ter um pouco de atenção. Por quê? Porque quando a gente fala de atenção à saúde, a gente fala do contexto de todas as pessoas. A gente não separa o ser humano, né? Não é para separar, tanto que é uma diretriz, universalidade também, que é no sentido de eu tenho que olhar para essa pessoa, independente do sexo, da escolha sexual, qualquer coisa do tipo, né? Só que o programa é voltado para a população masculina. Então, aí a gente tem que estar de olho nas diferenças do texto, porque se acontecer de cair, vocês estão bem cientes. Depois, a integralidade, o outro princípio do SUS. No artigo 3, ele vem falando aqui. A Política Nacional de Atenção Integral ao Homem possui as seguintes diretrizes, tá? Eu não vou ler aqui o texto, eu vou fazer um resumo do que são essas 5 diretrizes. As 5 diretrizes, elas estão desenvolvidas da seguinte forma, tá? Que é o acesso a esse homem e o acolhimento na unidade de saúde, a saúde sexual e reprodutiva dele, tá? Que não é só exame de próstata, não é só teste de sífilis, de HIV, não é só isso. Também quando a gente fala de saúde reprodutiva, o planejamento familiar, que naturalmente a gente só pensa na mulher, mas não é isso que trata
o tema de reprodução, né? E nem o tema de planejamento familiar. Por quê? Porque o homem, o que eles querem mudar na cultura masculina é que não é uma responsabilidade só da mulher de ter os cuidados para diminuir a reprodução. O homem também tem responsabilidade de evitar, né? Não só a mulher tendo que usar o anticoncepcional, mas ele também tendo que fazer o uso de camisinha, até para uma proteção de outras doenças, tentar mudar a forma dele ver a parceira dele, que ele tem uma corresponsabilidade com a saúde da parceira, e também com a questão é, das, das da questão de fazer a vasectomia, que é de mostrar para ele que é muito mais simples e a recuperação é muito mais rápida do que uma mulher fazer uma... Gente, eu estou na gagueira hoje de novo. Do que a mulher fazer a ligadura de trompa, porque ela vai ficar 40, 60 dias, depende da mulher, né? Vai ficar um período longo de repouso, de não ter que dar conta de fazer as coisas, enquanto o homem, no máximo 5 dias, ele vai precisar para se recuperar. Então, tem uma diferença muito grande. Fora isso, que a mulher ainda leva 9 meses, porque ela não pode pegar peso, né? Então, tem uma série de coisas que a política do homem quer começar a trabalhar justamente olhando essas 5 diretrizes. Depois ele vem para a diretriz paternidade, que vem atrelado ao novo programa do pré-natal, que chama pré-natal do pai, né? Que é fazer com que o homem venha e faça o acompanhamento do pré-natal da sua esposa, da sua parceira, da sua companheira, junto com ela, em todas as consultas de pré-natal mesmo. E aí são lançados lá no sistema, de formas diferenciadas, né, a participação dos dois. Por quê? Porque entende-se que a saúde dessa criança, que é acompanhada pelo pai, ela vai ter um vínculo muito maior. A, a, a parceira vai ter também, vai aumentar o vínculo com esse homem. Então, tem uma série de coisas. E ele também vai entender os processos de sofrimento que essa mulher tem durante toda a gestação, né? Então, ele quer trazer a corresponsabilidade também dele, de como pai ele tem que acompanhar. Quando ela tiver o parto, ele também tem responsabilidades com relação aos cuidados dessa criança recém-nascida. Aí, a outra diretriz é doenças prevalentes na faixa etária. E qual é a faixa etária que atende a esse programa? A faixa etária que atende esse programa é de 20 anos a 59 anos, tá? Até os 18 anos, 11 meses e 29 dias é criança e adolescente. É adolescente, né? É o programa de adolescente. E depois dos 59 a 11 meses e 29 dias, é saúde do idoso, tá? Então, aí é uma forma, talvez, de vocês gravarem. Quais são essas doenças prevalentes, né, que mais acontecem com esses homens? Então, geralmente, é o tabagismo, o alcoolismo, a hipertensão, a diabetes, os problemas cardíacos, sífilis, algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, o sedentarismo.
a obesidade e principalmente os problemas cardíacos. Tá? Então, essas são as principais doenças que acometem os homens, e aí o papel da atenção primária, aqui nesse programa, é fazer com que esses homens passem a ver tudo isso aqui de uma forma diferenciada. Por quê? Nossa cultura é que o homem não chora, é que o homem não fica doente nunca, porque ele é obrigado a prover a família, mesmo que a mulher trabalha, na mente foi sempre colocado dessa maneira, que ele é o provedor, mesmo que na nossa cultura ele não seja o provedor, mas a cultura foi ensinada dessa maneira. E aí a gente tem o desafio principal desse programa é fazer com que esses homens comecem a mudar essa cultura na mente deles, que eles também adoecem, que eles morrem mais cedo. Aqui também tem uma doença prevalente, não é bem uma doença, né? Mas não, é na outra diretriz. Então, essas doenças prevalentes, elas acometem os homens, principalmente nessa faixa etária, que geram outras coisas, que é a última diretriz, que é prevenção à violência. Então, o álcool, as drogas, os acidentes, né? Acidentes de carro por alta velocidade, acidente de moto por beber, por dirigir alcoolizado ou qualquer outra coisa do tipo. Então, essas são os principais motivos de doença e de violência. E essa população masculina morre muito cedo em função dessa violência. Depende também da localidade que ele mora. Então, a gente vai pensar em uma sociedade em que há locais de maior vulnerabilidade. Né? Então, lembra quando nós falamos sobre territorialização, que a gente tem que olhar quais são os pontos mais vulneráveis do nosso território? Então, esses pontos mais vulneráveis é que vai fazer com que a gente tenha ações de saúde diferenciadas para aquele local, para tentar fazer com que essa população tenha uma maior comunicação com a unidade de saúde, e o papel do agente comunitário, ele é primordial nesse momento. Por quê? Porque ele é que tem o acesso à residência, ele tem o acesso à família, né? Então, ele pode usar estratégias através dos filhos, ele pode usar estratégia através da mulher, e já foi provado cientificamente que um homem casado, ele vai mais à unidade de saúde do que um homem solteiro. Né? Então, a gente tem que, quando se fala de saúde do homem, tem que se pensar como um todo, olhar fazer o diagnóstico do território e ver se nós temos um número muito grande de homens nessa faixa etária ou não, e fazer um planejamento de como que serão essas ações. Né? Então, a política ela é justamente para isso. Aí ela vem falando de implantar a saúde sexual reprodutiva, ele vem especificando uma série de ações que devem ser utilizadas na unidade de saúde. Eu não vou ler todas aqui, porque eu acho que a explicação ela faz com que você entenda mais e a aula fica menos cansativa. Mas o objetivo é fazer sempre a estimulação dessa população masculina, dizendo que há várias oportunidades para ele fazer o seu atendimento, seja no horário diferenciado, né?
ou seja, no horário comercial mesmo, mas que ele tenha a garantia por lei de que ele levando um atestado médico, como qualquer mulher faz, ele pode, ele está garantido pela lei, que ele não precisa ter medo, não precisa achar que a empresa vai dispensar ele. E mostrar para ele que se ele faz o check-up, ele tem muito maior garantia de produtividade, né? Então, é importante estar mostrando para ele e estimulando ele na realização de todos os exames preventivos. Exame preventivo, gente, para o homem são vários. Preventivo para hipertensão, diabético, são os exames básicos, que é um pouco diferente da mulher, né? Fora isso, ele vai fazer o PSA, que é um exame de sangue para verificar se ele tem algum problema na próstata. Não é exame de toque. A gente tem que deixar claro para o homem que ele precisa fazer após os 40 anos, anualmente, esse exame. Eu me deparo muito na área, homens, principalmente na faixa dos 40, 45, eles já falam assim: ah, não, que eu não vou ficar de quatro para homem nenhum. Aí eu começo a rir, né? Tentando. É assim, acho engraçado porque a gente já está acostumado. Aí eu vou explicar para ele: não, não existe isso, não, moço. Calma aí, deixa eu explicar como é que funciona. É um exame de sangue, como o exame comum que o senhor já vai fazer. No mesmo dia que colhe o sangue para fazer os outros, né? Verificar suas plaquetas e as outras coisas, vai verificar se tem alguma alteração. Se houver alguma alteração, o médico vai verificar se existe alguma forma medicamentosa, né? Que o senhor vai tomar antes de ir para um exame de toque, tá? E aí, quando você explica para ele todo o processo até chegar nesse exame de toque, eles vão, ó, de boa, tá? Isso de experiência mesmo. A gente tem que. A falta de informação é que faz as pessoas negarem as coisas, né? Eu tenho procurado assim, por isso que é muito importante o agente comunitário se qualificar todo o tempo. Por quê? Porque nós somos os educadores e influenciadores da população. Então, eu, como educadora, eu tenho que saber aquilo que eu estou falando. Não adianta eu chegar lá e querer dizer: não, mas o senhor tem que fazer, está na faixa etária, tem que fazer. Não, não é assim. O que a lei aqui está nos dizendo é que nós temos que estimular, né, as ações e articular com quais, quais instituições lá do nosso território eu posso estimular. Eu já fiz dentro da igreja, né, eu já promovi palestras para os homens de saúde reprodutiva. Só que aí, quando você está dentro de uma igreja, o que você faz? Você vai articular com um enfermeiro, não com uma enfermeira, porque a igreja, geralmente, ela é mais fechada, né? Os homens são mais fechados. Então, o que você faz? Você pega um enfermeiro, articula dentro do município, um enfermeiro e leva até a igreja. E você não fica lá, você apresenta: olha, esse pastor, esse aqui é o enfermeiro que vai dar palestra, agradece o espaço que ele está fazendo, e aí eles vão ter o momento deles, tá? Porque nós temos que aprender a fazer essa diferenciação. Quando se fala de acolhimento, esse momento é um momento de acolhimento também, tá? Em que você respeita a cultura daquele grupo,
e mais você estimula todas essas ações e a comunicação, tá? Então, a política do homem é mais voltada para isso. Não tem muito mais o que dizer, tá? O texto depois está falando aqui de possíveis parcerias com instituições, a educação permanente da equipe trabalhadora, e ela, como todas as outras, ela vai falar que sempre a gente tem que ter os profissionais qualificados para justamente trabalhar essas ações de maneira diferenciada. Ele fala que, do mesmo jeito que tem lá um quadro da mulher gestante, a gente tem que ter também coisas dentro da unidade de saúde que referencia para o homem chegar e se ver naquele local, tá? Porque a gente tem sempre muitas coisas de criança, de mulheres, mas nós temos pouca coisa com referência ao homem, para ele se sentir naquele local, tá? Como parte daquele local, né? Então, a gente tem que sentar em equipe e tentar elaborar as melhores ações para melhorar esses indicadores aqui, que são programas, né? São as carteiras de serviço da atenção básica, e a gente precisa minimizar tanto as doenças prevalentes, que todas essas que eu citei, tabagismo, alcoolismo, drogas, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, câncer de próstata, todas as doenças sexualmente transmissíveis, sedentarismo e obesidade, fora a prevenção à violência, tá? Então, esses aqui são os pontos que podem cair na prova. Aí, lá dentro da sala de aula, eu achei uma menina que explica isso aqui de uma forma bem legalzinha, um videozinho de 10 minutos, que está lá para vocês assistirem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que é uma complementação de tudo isso que eu coloquei para vocês. Aí a lei vai falar das competências das 3 esferas, né? Isso aqui não cai no concurso, tá? Não cai. Então, o que poderia cair realmente seriam só esses pontos. Deixa eu ver se eu acho o videozinho aqui. Aliás, deixa eu pegar lá na sala de aula. É mais fácil. Vou passar para vocês assistirem.
Tá dando para ouvir o vídeo? Não, Tá bom. Eu vou ter que fazer diferente. Agora tá dando para ouvir? tá não, tá muito ruim. Tá ouvindo não. Tá mudo. Eu vou deixar. Peraí. Eu vou deixar para vocês assistirem lá na salinha de aula, tá? Esse é um videozinho bem curtinho, mas ele fala do, do mesmo conteúdo de uma outra maneira. É como se fosse um resumão. Então, eu achei bem legal o jeito que ela colocou e eu resolvi colocar lá na sala de aula de vocês. Então, eu fico pesquisando também outras pessoas que falem de maneira assim clara para poder ajudar, porque aqui a gente olha muito as questões, mais os pontos que vão cair na prova, mas é bom vocês entenderem do conceito, o conceito como ele funciona, tá? Porque quando você aprende o conceito também, fica mais rico o conhecimento de vocês e na hora de fazer a prova, vai facilitar na resposta, que aí você vai lembrar do conceito muito mais do que só decorar os textos das leis, tá? Tem que ter uma certa forma a decoração dos textos? Tem, mas quando você compreende aquele texto, na hora de responder, você vai com certeza gravar muito melhor aquele ponto da lei, tá? Alguma dúvida, meninas? Não. E aí, Daiane? Não, não, eu só tô ouvindo mais.
Tá bom, então. Então, a nossa aula de hoje era isso, tá? Amanhã a gente vai ver outro tema. Amanhã eu acho que a gente vai ver saúde do homem, ou saúde do homem, saúde do idoso, o programa de saúde do idoso. E vamos dar andamento nos programas, para ver se a gente consegue terminar o quanto antes para entrar nas doenças, porque as doenças são o que mais cai na prova, e aí a gente vai ter um tempo maior para trabalhar as doenças, tá? Que eu acho que a gente vai levar umas 3 ou 4 semanas, tá bom? A gente se vê amanhã e as aulas eu vou deixar todas lá. Quando liberar amanhã, eu já coloco lá na sala de aula, tá bom? Tá bom. Tá bom, boa noite. Boa noite.